Olá, sexto ano, estamos aqui no nosso habitat natural, né? Nosso habitat natural, que é a sala de aula. Infelizmente vocês ainda não estão aqui, né? Mas fica a saudade, sempre a saudade. Não é isso? Então é fundamental que a gente espere o momento certo para retornar essas aulas, né? Por conta de que a vida da gente é mais preciosa que qualquer coisa no mundo, não é isso? Pronto. Então, eu falei na aula passada sobre agropecuária, não é isso? Agropecuária. Agropecuária seria um misto de agricultura e pecuária. E também falei dos setores que a gente falou também no começo do ano, né, dos setores da economia, que é o setor primário, que é exatamente a agricultura, pecuária e extrativismo, o setor secundário, que é da industrialização, e o setor terciário, que é do comércio e prestação de serviço. Ok? Ok. Então, eu quero falar agora do segundo setor, certo? Dos setores da economia, quero falar do segundo setor, o setor secundário. Certo? Evidentemente, se você parar para pensar, já existia agricultura, pecuária e extrativismo bem antes da industrialização e já havia o comércio depois. Quer dizer, comércio antes da industrialização também e depois, claro, também. Mas antes da industrialização também existia o comércio e a prestação de serviço. Tá? Então, você teve a fase agrícola da humanidade, certo? Antes da fase agrícola você tem a fase primitiva. A partir da fase agrícola você tem a produção na área rural, né? Dos diversos produtos que são ligados à agricultura, tá? E depois, quando o homem consegue produzir muito, ele começa a comercializar certos produtos. Então você tem a formação do setor primário e do terciário, mas ainda você não tem, digamos assim, a formação do setor secundário. Tá? Estou com uma tossezinha meio seca, mas é só uma tosse alérgica. Graças a Deus já fiz o teste, como eu disse para vocês, tá? O teste do Covid. Graças a Deus, só a tosse mesmo. Então, eu tenho o setor primário e o setor terciário, porque a tosse aí atrapalha um pouco o raciocínio da gente. Então, o setor primário e o setor terciário. Aí eu tenho, claro, evidentemente, a indústria, só que não existia. Só que o homem começou, né, nesse período você tem a fase agrícola, a fase comercial, certo? E você tem a fase urbana industrial. Então são 4 fases no que se refere à produção dos bens necessários para a sobrevivência, né? Os bens de consumo, certo? Seja aqueles duráveis ou não duráveis, certo? Então você tem a produção, né? Você tem setor primário, secundário, fase primitiva, fase agrícola, fase comercial e a fase urbana industrial, no que se refere a essa produção desses bens. Tá? Aí o que acontece? O homem começa a produzir, claro que ele vai ter que se vestir, então ele tem uma subprodução do que é mais, digamos, arrojado. Pega a matéria-prima, o algodão e tal, vai transformar em fio, certo? Depois transforma em tecido, certo? Então começa já uma espécie de produção manual, certo? Que a gente chama de artesanato. Então você tem o setor primário e o setor terciário. Aí começa a formação do setor secundário pelo artesanato. O homem produz aquele calçado para não andar com o pé no chão, né? Aquela roupa, certo? Mas demorava muito para se produzir esse tipo de coisa. Tá bom? Então, veio essa produção começa a aumentar, né? Naquele trabalho artesanal,
o artesão começa a contratar gente para tentar aumentar a produção, para suprir já uma procura por aqueles produtos, que as pessoas precisavam desses produtos, que exatamente se dá através da transformação da matéria-prima. Certo? Então você já tinha as roupas, você já tinha calçados, você já tinha uma série de coisas, né? Utensílios que se usa dentro de casa, produzidos pelos artesãos, né? Ou a pessoa produzia para ela mesma usar, certo? Então você tem um comércio desenvolvido nesse ponto. Só que você não tem uma produção, digamos assim, produção em série, uma produção rápida. A partir de 1776, com a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, que eu já expliquei para vocês, você tem o advento da industrialização que inaugura uma nova fase da humanidade, que é essa urbana industrial. Então vamos repetir de novo, certo? Como eu estou meio assim, tropicando, vamos de novo. Então tem uma fase primitiva da humanidade, como sua colega. Eu tenho uma fase agrícola quando ele começa a fazer a agricultura. Eu tenho uma fase comercial quando ele começa a fazer o comércio. Certo? Ele tem a fase urbana industrial quando ele começa a industrialização. Aí ele começa a produzir de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque vem a invenção. Por exemplo, como é que se fazia o fio para se fazer o tecido? Você tinha uma máquina de tear, que era manual. Você mexia ela com o pé. Então, demorava muito para fazer aqueles fios através do algodão. Né? Então foi criado na Inglaterra, utilizando como fonte de energia o carvão mineral, foi criado o tear a vapor. Utilizava-se o carvão mineral. Então foi uma revolução na época. Então inaugura-se a primeira fase da Revolução Industrial, ou seja, a primeira Revolução Industrial. Ocorreu na Inglaterra, já cantei até a música para vocês. Certo? Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. A primeira começou a fazer mal para a terra. Houve poluição, também degradação, e aí utilizou-se o carvão, começou muito mais a produzir. Certo? Então você tem a revolução, a primeira revolução industrial. Certinho? Ok. Então, a partir disso, né, você tem a modificação, né, os hábitos. As pessoas começam a migrar para a cidade, porque lá tem muita gente, né? Começa a migrar para a cidade porque lá tem mais emprego. Aí tem tanto no setor secundário, agora já formado a partir da Revolução Industrial, porque já tem a indústria e manufatura, certo? E você tem, claro, um desenvolvimento maior do setor do comércio. Por quê? Para quem que a Revolução produzia? Para os comerciantes venderem. Produzia-se para vender. Só que quase 100 anos depois houve uma super revolução, que foi a segunda Revolução Industrial. Aí foi criada uma série de coisas, substituiu principalmente o uso da fonte energética do carvão pelo petróleo, certo? Invenções maravilhosas chegaram, como eu já expliquei isso para vocês também, tá? Mas se você observar lá no seu livro, certo? Você tem essa parte falando sobre a indústria, já que eu já falei sobre a agropecuária, tá certo? A gente já fecha, né, o capítulo 7, já está relativamente perto, e eu vou passar a atividade para vocês. Então você tem a indústria agropecuária, eu já falei, você tem a indústria avançando na segunda Revolução Industrial. Então aparece o motor de combustão interna, que é a base do carro. Você tem o dínamo, que produz eletricidade. Você tem o telefone, olha só a coisa boa, telefone, e aparece o aço, ou seja, o homem inventa o aço, certo? No chamado processo Bessemer. Tá? Então, claro, a eletricidade, aparece a eletricidade, o homem começa a dominar, porque ele não descobre a eletricidade assim como ele não descobre o fogo. Eu já expliquei isso para vocês. Ele passa a dominar o fogo, certo? Então, ele descobre
a eletricidade. Ok? Ok. Pronto. Então, isso fruto da segunda revolução industrial. Aí a produção aumenta, o homem produz ferro, o homem produz aço, né? Aparecem os carros, né? A eletricidade passa, as cidades passam a ser iluminadas pela luz elétrica, porque o Thomas Edison inventou a lâmpada, então não precisa mais ser aquela iluminação rudimentar, agora tem energia elétrica, e as cidades são abastecidas com essa energia, certo? Ou seja, a luz é abastecida porque a luz precisa da fonte para ela poder acender. Então, o mundo vive maravilhas, o progresso, né? Isso em 1860, a partir de 1860, né? No final do século XIX, certo? Aí vieram os anos 1900, aí vieram outras maravilhas, aparece o avião, aparece o cinema, né? Aí vem a terceira revolução industrial, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Que é uma revolução da indústria moderna. Aí nós temos, nesse processo de mundo globalizado, nós temos, aparece os satélites, aparece o rádio, a TV, aparecem os microcomputadores, ou o computador, depois os microcomputadores, depois os notebooks, depois os aparelhos celulares, né? Nós temos uma revolução na biotecnologia, o homem começa, né, a fazer operações que até então nem se imaginava, porque dá para, agora ele inventa uma substância que você toma aqui e pode cortar que você não sente nada. Olá, turminha do sexto ano, estou passando aqui, ó, estou no mercantil, só para mostrar para vocês alguns produtos, ó, certo? São produtos que são produzidos, certo, numa indústria, certo, que é a indústria que a gente chama de agroindústria, onde eles pegam um produto agrícola, certo, levam para a indústria que geralmente é próxima à área de produção agrícola, certo, selecionam, certo, depois coloca nesse saquinho aqui, faz o transporte e chega no supermercado para que a gente possa vir consumir, certo? Então, tudo que a gente vai vendo aqui tem relação com a indústria, ou a agroindústria, ou indústrias de bens de consumo, que podem ser duráveis ou não duráveis. Por exemplo, aqui em cima, eu tenho, por exemplo, a cafeteira. Onde é que é produzida essa cafeteira? Na indústria, certo? Ela, claro, é um bem durável, ela pode durar muito tempo. Certo? Aqui você tem alguns produtos, certo? São produtos duráveis. Esses aqui, né? Claro, como a gente vai consumir rapidamente, são produtos não duráveis, certo? Até porque você não pode demorar muito, apesar de serem não perecíveis, você não pode demorar muito para consumir, certo? Então eu poderia classificar como bens duráveis e não duráveis, tá certo? Pronto, vamos pegar outro bem durável. Tem aqui, ó, um ventilador. Onde foi produzido? Evidentemente no indústria, certo? Utilizou-se a matéria-prima, uma série de equipamentos, então fez o ventilador, aquele que nos alivia aqui no Ceará, que é uma terra bem quente, né? Para nos deixar assim bem mais, digamos, arejados, certo? Então eu tenho aqui, ó, do outro lado, certo, um conjunto de brinquedos, tá bom? Ó, esses brinquedos também foram produzidos, evidentemente, numa indústria, certo? No setor secundário, na indústria, certo? Então eles, claro, geralmente é difícil você qualificar como durável ou não durável, porque na mão de uma criança pode durar só 2 dias, né? Ela quebra logo, certo? Mas geralmente é um produto durável, tá certo? Então, claro, aqueles de consumo imediato, tipo, você vai consumir o café, né? Você vai consumir o arroz, você vai consumir o feijão que já está ensacado lá, certo? Você não vai durar muito tempo, né? Então é um bem não durável. Esses que duram mais tempo, né? Tipo alguns que eu mostrei, seriam produtos
produzidos no setor secundário, ou seja, na indústria. Tá bom? Certo? Então você tem, claro, e nós já falamos disso muitas vezes, certo? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma sequência de eventos, descobertas, processos, da qual surgiu a indústria têxtil, né? Passa-se a utilizar o carvão. A Inglaterra é a pioneira, por conta até da sua questão política e administrativa da época. Ok? Então você tem a utilização do carvão mineral na primeira Revolução Industrial, certo? Quase 100 anos depois, por volta de 100 anos depois, 1860 mais ou menos, nós temos a segunda Revolução Industrial. Essa passa a ser uma revolução mais intensa. Há quem diga que ela inaugura o capitalismo financeiro. Tá? Então, que é aquele que mistura o capital de financiamento com o capital industrial. Certo? Então, essa segunda revolução aparecem invenções maravilhosas, como o motor de combustão interna, por isso que a gente tem um carro hoje. Certo? O aço surge aí através do processo Bessemer, o dínamo que gera eletricidade, a fonte energética passa a ser o petróleo, que era muito melhor. Claro que junto com isso vem todo o processo do refino, da petroquímica e tal, certo? A partir dessa revolução. E ela se espalha por vários países da Europa, além do Japão e dos Estados Unidos. Tá bom? Então, é claro, na época era muito mais importante a questão da localização para a economia para aumentar, maximizar os lucros, vamos dizer assim. Por quê? Porque quanto mais perto do mercado consumidor, certo? Melhor. E da mão de obra, melhor. Né? Então, se tem essa revolução, você não tinha uma evolução tão grande dos transportes ainda. Com essa evolução dos transportes, você tem a terceira revolução industrial, claro, certo? Os transportes se tornaram mais eficientes. Por conta disso, eu tenho uma questão. Eu tenho a questão digamos assim, a expansão, né? Da indústria pelo mundo. Então você tem as indústrias que têm sede em países desenvolvidos começam a produzir em países não desenvolvidos ou simplesmente subdesenvolvidos, fazendo com que se forme um novo grupo de países, chamado novos países industrializados. Tem dois grupos aí que eu destacaria, que é os que fizeram a substituição de importação. No meio destes, né, está o Brasil, certo? E os que se tornaram em plataforma de exportação, que no caso aí eu destacaria os tigres asiáticos, tá? Porque nem todos são propriamente países. Tá legal? Então, aí após a Segunda Guerra Mundial, vem o período técnico-científico informacional, vem a terceira revolução industrial, né? O mundo se adequa, porque ele se recupera da grande crise de 1929, e a gente tem já a adoção do neoliberalismo, que é quando o Estado tem um certo controle na economia, mas deixa com que ela por si só, né? Se desenvolva.
É claro que foi nessa filosofia sem que o Estado interviesse na economia que nós tivemos a grande crise de 1929. Mas o processo agora é diferente porque o Estado ele passa a interferir, certo? Para corrigir as situações do mercado. Ele ainda é uma espéciezinha de mão invisível, que era o que predominava no liberalismo econômico. Tá certo? Pronto. Então aparece após a terceira guerra mundial, o período técnico-científico, uma indústria contemporânea, certo? Então você tem a indústria com alta tecnologia, ela começa a aparecer essas indústrias com alta tecnologia, certo? Isso que nos faz, claro, entender sobre a geografia da indústria, essa expansão, né? essa distribuição maior espacial da indústria faz com que a gente tenha também o que a gente chama de indústria moderna. Apesar do nome moderno, né, ele fica meio obsoleto quando se fala em período contemporâneo, já que nós estamos numa idade contemporânea, não mais numa idade moderna. Pronto. Você tem os modelos de produção, que típico da segunda revolução industrial, que acabou gerando a crise, que você produz sem saber se tem mercado para consumir aqueles produtos, né? Então você tem linhas de montagens, né? E você tem, claro, e evidentemente o Fordismo. Claro, Fordismo vem das indústrias Ford, né? Aquela famosa Ford, é um Ford, né? E tal. Então eles produziam. O trabalhador ele não sabia fazer um carro, ele sabia fazer uma parte do carro. Certo? Isso é chamado Taylorismo, Fordismo, Ford e Taylorismo. Na indústria moderna você tem já um trabalho mais especializado. Com a mecanização da própria indústria maior, e o Brasil demorou para se inserir nessa nova realidade, você tem uma menor utilização de mão de obra e uma utilização do trabalho do trabalho mecânico, tá? O que faz com que, digamos assim, você tenha até uma quantidade significativa do desemprego, tá? Então, com a evolução disso, os anos 80, os anos 90, né, e tal, eu destacaria como uma grande indústria dessa industrialização moderna, a Toyota, que é uma fábrica japonesa. Você sabe que a Toyota que produz a famosa Hilux, né, que é o objeto de desejo de muitos aqui no Brasil. Muita gente tinha vontade de possuir uma Hilux, assim como o próprio Corolla, que fazem parte da Toyota. Então, lá eles começaram a produzir de acordo com a demanda, ou seja, quando tem a procura eles produzem muito, quando não tem eles reduzem a produção. Né? O trabalhador, no caso, é polivalente, ele desempenha muitas funções, certo? Mas ele também tem uma especialização enorme, né? Ele é qualificadíssimo para exercer essas funções. Tá? Então não falta emprego para quem é técnico especializado, evidentemente. Então eles fazem o que a gente chama de just in time, ou seja, no tempo certo, no tempo exato, ou seja, fazendo de acordo com a demanda. Assim você diminui o risco da superprodução, você diminui o risco de prejuízo e, claro, você tende a maximizar os lucros, certo? Então nós temos, claro, e evidentemente as três revoluções com questões distintas. É claro que juntamente com esse novo período, com essa indústria moderna, nós temos as indústrias de alta tecnologia, né? Destacando, por exemplo, o Vale do Silício, que se tem junto com as indústrias de produção de massa, você tem os tecnopólios, que é aqueles que melhoram os equipamentos para depois eles serem produzidos. Não é à toa que os aparelhos celulares hoje, eles são de alta tecnologia, onde dispositivos são criados em vários lugares do mundo e montados em um lugar específico para depois ser exportado, para depois ser vendido para o mundo, né? Então tem empresas que só a função dela é só melhorar o equipamento,
através da nanotecnologia, né? Tecnologia de informação, no caso das indústrias da mecatrônica, né? Onde o trabalho do cientista ele é fundamental. Só melhora-se através do estudo. Claro, para a pessoa se tornar um cientista, um dia ela tem que fazer o ensino infantil, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, o ensino médio, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um PhD, por aí vai, porque ele trabalha com pesquisa, melhoramento dos aparelhos, melhoramento dos equipamentos, evolução nas áreas da biomedicina, né? Da biotecnologia, dos transgênicos, então são da área da agricultura, da pecuária, né? Nesses estudos todos, então você tem empresas científicas ligadas a essas novas técnicas, né? E claro, e evidentemente na questão da industrialização, a Samsung é coreana, da Coreia do Sul, que é chamado Novo Tigre Asiático, que ainda não pode ser considerado como realmente um país desenvolvido, certo? E mas certo? Os dispositivos que ela usa para montar esses aparelhos são produzidos em vários lugares do mundo, e boa parte também, já que eles investiram na produção de tecnologia. O Brasil era para ter feito isso também, quando se industrializou, acabou se atrasando, virando uma industrialização meio arcaica, até 1990, quando o Collor faz a liberalização das importações. Tá? Então foi um mérito, realmente na época foi muito criticado, mas foi um mérito porque você tinha poucas empresas atuando no Brasil. Com essa liberalização vieram muitas, certo? Então livre mercado, a livre concorrência pôde se fazer, e as indústrias nacionais tiveram que se modernizar para poder competir com essas indústrias internacionais ou com esses equipamentos e produtos internacionais que foram jogados no mercado nacional. Né? A Philips teve que concorrer com a Samsung, né? Porque não produz só aparelhos ou telefônicos, produz também TVs, etc. Né? Computadores, ou empresas que produziam microcomputadores, né? Na época o notebook não era uma realidade para pobre, certo? Mas aí elas tiveram que se adequar para poder concorrer com a indústria internacional. Isso acabou favorecendo o mercado consumidor e fazendo com que a indústria brasileira se modernizasse. Então foi uma coisa positiva de um governo que acabou sofrendo o impeachment. E é sobre isso também que nós vamos falar com relação... Isso só se deveu, claro, à evolução dos transportes, né? Que uma coisa antes produzida lá na Coreia do Sul para concorrer com o produto nacional ficaria muito caro se os transportes fossem precários, né? Certo? Então, na próxima aula, evidentemente, a gente já estudou a aula 13, agora a gente vai entrar no processo de globalização que está bem ligado, vamos dizer assim, à questão da industrialização, da primeira, da segunda, da terceira, há quem considera a quarta revolução industrial, né? Então, o mundo hoje ele é muito dinâmico em vários aspectos, econômico, político e tal, e a integração se dá quando você tem uma crise em um determinado país que acaba afetando o mundo todo, né? Porque as economias são globalizadas, e é o assunto da nossa próxima aula. Tchau, tchau. Beijos para vocês do terceiro ano. Beijão, beijão, beijão. Tá? Lembrando que nossas aulas, revezando aí os alunos, né, já começaram. Espero que vocês compareçam às aulas presenciais. Tá bom? Cheirinho para vocês. Até a próxima aula.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauperkin. Philip Bauperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!